Muito boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus permaneça conosco nesse instante, que possamos estar com Ele e pedir a ajuda dos amigos espirituais, dos mensageiros do Cristo, para que possamos aproveitar as lições da noite de hoje. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Que saibamos aproveitar sempre, Senhor, principalmente para a nossa mudança íntima, nossa mudança de sentimentos, de comportamento. Que a sua paz permaneça conosco, abençoe os nossos lares, abençoe especialmente hoje os nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul, que recebam assistência, a ajuda espiritual necessária para dar forças a eles e a inspiração para que possam resolver os problemas deles com fé, com perseverança. Que o Senhor olhe por todos eles, os abençoe sempre, que assim seja. Bom, hoje vamos comentar o capítulo 14 do livro No Roteiro de Jesus. O capítulo 14 se intitula O Bendito Aguilhão. Atendendo a certas interrogações de Simão Pedro, no singelo agrupamento apostólico de Cafarnaum, Jesus explicava solícito. Destina-se a boa nova, sobretudo, à vitória da fraternidade. Então, essa primeira frase de Jesus já dá para a gente fazer uma reflexão em cima dela. A boa nova, o evangelho, destina-se, sobretudo, à vitória da fraternidade. A vitória do sentimento que devemos ter uns para com os outros, de fraternidade, de entendermos que todos somos irmãos e filhos do mesmo Pai, que está nos céus, está em toda parte. Nosso Pai espera que os povos do mundo se aproximem uns dos outros e que a maldade seja esquecida para sempre. Não é justo que combatam as criaturas reciprocamente, a pretexto de exercerem domínio indébito sobre os patrimônios da vida, dos quais somos todos simples usufrutuários. Operemos assim contra a inveja, que alteia o incêndio da cobiça, contra a vaidade, que improvisa a loucura, e contra o egoísmo, que isola as almas entre si. Naturalmente, a grande transformação não surgirá de inesperado. Então, veja que Jesus tem um plano, e esse plano é para que a gente possa exercê-lo, principalmente dentro de nós mesmos. Então, aqui ele fala, operemos contra a inveja. Mas são os outros que têm inveja? Não, nós também temos. Então, a gente tem que trabalhar contra a inveja dentro de nós, que ateia o incêndio da cobiça. Cobiçamos as coisas só por inveja. Queremos ter o que o outro tem, queremos ter o carro que o outro tem, a roupa, as condições, só por inveja. A inveja gera a cobiça. E a cobiça gera um sofrimento. Porque a pessoa nunca vai estar satisfeita com o que tem, nunca, jamais. Contra a vaidade que improvisa a loucura. Então, a vaidade, ela leva a gente a uma loucura, porque, na vaidade, a gente depende da opinião dos outros. A gente quer que os outros se admirem, né? Admirem a nós. Então, a gente fica dependendo exclusivamente do que os outros pensam sobre nós. E isso vai gerando uma perturbação que pode realmente encaminhar à loucura, à esquizofrenia, a processos, talvez, de obsessão, né?
e contra o egoísmo, que isola as almas entre si. Então, um lugar onde a gente só pensa em si mesmo, eu me isolo das outras pessoas, porque eu vou querer as coisas só para mim. Eu não penso no bem-estar comum. E Jesus chama atenção. Naturalmente, a grande transformação não surgirá de inesperado. Não é uma coisa que muda de uma hora para outra. E a gente sabe tanto que é difícil a gente mudar por dentro nossos valores, nossos sentimentos, mas essa é a proposta de Jesus. Santifiquemos o verbo que antecipa a realização. No pensamento bem conduzido e na prece fervorosa, receberemos as energias imprescindíveis à ação que nos cabe desenvolver. Então, no pensamento bem conduzido e na prece fervorosa. Então, não é aquela prece que fala, Senhor, não, Senhor, né? A gente sente do coração, a gente quer, busca ajuda, busca inspiração. A gente vai receber as energias que a gente precisa para a ação que nos cabe desenvolver. A paciência no ensino garantirá êxito à sementeira. A esperança alcançará o reino divino. E a nossa palavra, aliada ao amor, estabelecerá o império da infinita bondade sobre o mundo inteiro. Há sombras e moléstias por toda parte, como se a existência na Terra fosse uma corrente de águas viciadas. É imperioso reconhecer, porém, que se regenerarmos a fonte, aparece adequada solução ao grande problema. Restaurando o espírito, sublimam-se as manifestações. Olha que interessante. Então, nós vemos problemas, sombras, moléstias, problemas, guerras, desavenças, em toda parte. Como se a existência na Terra fosse uma corrente de águas viciadas, podres, né? Mas, se regenerarmos a fonte, se a fonte dessa água começar a brotar límpida, tudo vai se resolver. Então, Jesus fala, restaurando o espírito em suas linhas de pureza. Então, precisamos restaurar. Cada um de nós tem uma tarefa pessoal, íntima, que é a nossa mudança íntima, para sublimar as manifestações. Porque o que acontece no mundo é consequência do que nós trazemos em nossos corações. Somos egoístas, somos invejosos, somos ciumentos, etc. Em face da pausa natural, Pedro perguntou: Senhor, as tuas afirmativas são sempre imagem da verdade. Compreendo que o ensino da Boa Nova estenderá a felicidade sobre a terra. No entanto, não concordas que as enfermidades são terríveis flagelos para a criatura? E se curássemos todas as doenças? Se proporcionássemos duradouro alívio a quantos padecem aflições do corpo? Não acreditas que assim instalaríamos bases mais seguras ao reino de Deus? Então ele falou assim, eu concordo, senhor, contigo, mas as enfermidades são flagelos muito grandes. E se todos curássemos todas as doenças? Olha a proposta de Pedro. Será que as pessoas assim não teriam mais vontade, mais força, mais interesse, mais entusiasmo no reino de Deus, já que as enfermidades gastam tantas energias da gente? E Filipe ajuntou: grande realidade. Não é fácil concentrar ideias no alto quando o sofrimento físico nos incomoda. É quase impossível meditar nos problemas da alma se a carne permanece abatida. Olha o que o Filipe falou. A gente não consegue pensar nos problemas da alma quando a carne está doente, está com problemas, né? O corpo. Outros companheiros se exprimiram, apoiando o plano de proteção integral aos sofredores. Jesus deixou que a serenidade reinasse de novo e, louvando a piedade, comunicou aos amigos que no dia imediato, a título de experiência, todos os enfermos seriam curados antes da pregação. Porque a maioria das pessoas que iam atrás de Jesus iam para
buscar cura para os seus males, né? Então, geralmente, Jesus transmitia a palavra, né, transmitia os ensinamentos, depois ele curava alguns, né, aqueles que poderiam, que podiam ser curados, ele curava. Mas ele falou assim, vamos inverter. Agora vamos curar primeiro e depois vamos fazer a pregação. Com efeito, no outro dia, desde manhãzinha, o médico celeste, junto com os apóstolos, impôs suas milagrosas mãos sobre os doentes de todos os matizes. No curso de algumas horas, foram libertados mais de 100 prisioneiros da sarna, do cancro, do reumatismo, da paralisia, da cegueira, da obsessão. Os enfermos penetravam o gabinete com manifesta expressão de abatimento e voltavam jubilosos. Entravam ali cansados, doentes. Imagina o poder de Jesus ali de curar mesmo, a pessoa ficava boa, né? Tão logo reapareciam de olhar fulgurante, restituídos à alegria, formulava Pedro o convite para o banquete da verdade e da luz. Ele falou, agora vamos esperar que Jesus vai pregar e tudo mais. O mestre, em breve instantes, dizia Pedro, falaria com respeito à beleza da eternidade e à glória do infinito. Demonstraria o amor e a sabedoria do Pai e descortinaria horizontes divinos da renovação, desvendando os segredos do céu para que o povo traçasse o luminoso caminho de elevação e aperfeiçoamento na terra. Os alegres beneficiados com cures e as pessoas que se curaram se afastavam céleres entre frases apressadas de agradecimento e desculpa. Declaravam-se alguns ansiosamente esperados no ambiente doméstico e outros se afirmavam interessados em retomar certas ocupações com urgência. Com a cura do último feridento, a vasta margem do lago contava apenas com a presença do Senhor e dos 12 aprendizes. Desagradável silêncio baixou sobre a reduzida assembleia. O pescador de Cafarnaum endereçou significativo olhar de tristeza e desapontamento ao mestre. Mas o Cristo falou compassivo. Jesus não criticou, Jesus queria que eles aprendessem com a experiência, né? Pedro, estuda a experiência e guarda a lição. Aliviemos a dor, mas não nos esqueçamos de que o sofrimento é criação do próprio homem, ajudando-o a esclarecer-se para a vida mais alta. E sorrindo, rematou. A carne enfermiça é remédio salvador para o espírito envenenado. Sem o bendito aguilhão da enfermidade corporal, é quase impossível tanger o rebanho humano, o lodaçal da terra, para as culminâncias do paraíso. Então ele fala, primeiro, o sofrimento é a criação do próprio homem. Não foi Deus que você vai nascer aleijado, não. São as consequências do passado que nós colhemos. Mas esse sofrimento ajuda a nos esclarecer para a vida mais alta, chama a nossa atenção para as coisas divinas e espirituais. E olha que interessante, a carne enfermiça é remédio salvador para o espírito envenenado. Como espírito, às vezes estamos envenenados. Envenenados de quê? De inveja, de ódio, de ciúme, de mágoa, dessa ou de outras existências. E a enfermidade da carne é como uma esponja que fosse absorvendo esse envenenamento da alma. E aí ele fala que sem esse aguilhão da doença, é quase impossível tanger o rebanho humano do lodaçal para as culminâncias do paraíso. Então, ele mostra aqui a importância da doença, e primeiro, que a doença não é criação de Deus. A doença é criação do homem, é um desajuste do homem perante as leis divinas, que são todas perfeitas,
e que são criadas, só existem para nos beneficiar. Mas nós, com nossas atitudes de rebeldia, né? Porque são atitudes de rebeldia. Eu quero o que o outro tem. Eu quero ser o que o outro é. Eu quero as coisas só para mim. Quer dizer, antes falando da inveja, agora do egoísmo. Eu acho que eu sou melhor que os outros, né? Me sinto uma pessoa mais importante que os outros, que o orgulho, a vaidade. Eu estou querendo sempre impressionar as pessoas, sempre fazendo com que as pessoas me admirem, a vaidade, e assim por diante. São desajustes que nós vamos fazer. E aí a enfermidade vem como uma esponja para absorver esses desajustes. Então, embora não tenha sido criado por Deus, Deus permite que ela ocorra para reajustar o espírito doente. E Jesus acaba falando que sem esse aguilhão, quer dizer, aquilo que tange, né, nós não conseguiríamos sair, porque se nós não tivéssemos a bênção das enfermidades, nós estaríamos presos às questões só materiais e esqueceríamos das coisas espirituais. Em geral, é assim. Conforme a gente vai avançando, a gente não vai precisando mais desse tipo de aguilhão, né? De estímulo. Então, a gente vê que tudo tem seu propósito na vida, inclusive as enfermidades. Então, com essa lição simples, mas bastante profunda, bastante prática, né, que a gente tem que entender, toda vez que a gente tiver com algum problema físico, a gente tem que perguntar a Deus que lição que eu preciso aprender com esse problema, o que eu preciso mudar interiormente, o que a enfermidade, a doença, está mostrando para mim como espírito eterno. E a gente pode pedir, sim, a Deus a cura, mas nunca a gente esquecer da necessidade de cura espiritual, porque como a doença e as enfermidades são consequências do nosso desequilíbrio espiritual, se o desequilíbrio permanece, elas vão voltar. Então, a gente precisa, sim, ter uma reflexão melhor sobre a nossa mudança interior, para que, uma vez que ela seja afastada, ela não volte. Né? É uma coisa que a pessoa tem uma infecção e toma, está com febre e tal, sentindo mal, e toma um comprimido, um analgésico, um comprimido para a febre. A febre passa, a pessoa não sente mais dor, mas se a infecção estiver ali, ela vai voltar. E se a nossa alma tiver com infecções morais, as doenças vão voltar como um remédio para expurgar nossa alma desses problemas que nós trazemos, desses envenenamentos que nós trazemos, né? Então, gostaria de deixar muita paz a todos, que o Senhor nos abençoe, nos esclareça sempre, e que possamos compreender muito bem os desígnios de Deus, né? Compreender muito bem as leis divinas, e que Deus não quer o nosso sofrimento, mas Ele permite que ele ocorra em benefício do nosso reerguimento moral e espiritual. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações agora e em todos os momentos de nossas vidas.